Ah, agora foi. Agora foi. Ok. Bom, ok, agora vai. Bom, gente, é, foi? Bom, gente, boa noite. Desculpe, deve ter sido. Aqui a banda larga daqui não é das melhores. Então, de vez em quando dá algum problema. Mas eu acho que vocês estão me vendo e me escutando agora, né? Bem-vindos, bem-vindas. Então, a ideia é a gente fazer um pouco, eu falar um pouco sobre o Curadars, porque afinal nós estamos próximo a 4 de agosto, e 4 de agosto é o dia de São João Maria Vianney, o dia da morte de São João Maria Vianney, e é o dia que se comemora no Brasil o Dia do Padre. Então, já é a próxima semana, e a próxima semana eu vou estar com milhares de coisas para fazer, porque sou eu o responsável de mídia social aqui do santuário. Eu consegui, depois de 2 anos de trabalho, eu consegui fazer com que a gente tivesse um canal no YouTube minimamente representativo. Nós estamos com mais de 6, quase 7 mil horas de transmissão, né? E agora temos mais de 1.000 seguidores, e agora o YouTube vai começar um pouco a monetizar o canal. Boa noite para todos, boa noite para todas. O Fernando, seja bem-vindo. A Eleusa, seja bem-vinda. O Diácono Antônio, seja bem-vindo. Todo mundo que vai ver um pouco essa live. Eu queria fazer um pouco uma mudança de perspectiva, porque quando a gente fala São João Maria Vianney, a gente fala do padre, o pessoal no Brasil e mesmo aqui na França, o pessoal pensa num velhinho de batina, e é isso. Um velhinho de batina, muito piedoso, e é isso. Ele era um velhinho de batina, sem dúvida, muito piedoso, sem dúvida, sem nenhum problema com isso. Mas quando a gente pega, por exemplo, alguns livros, né? Nós temos aqui alguns livros que vocês não têm no Brasil, além dos arquivos, né? Por exemplo, esse livro aqui, o Cura d'Ars Autêntico, né? O Cura d'Ars Autêntico, ele foi escrito pelo Monsenhor Fourré. Monsenhor René Fourré era um historiador de formação, e ele foi o bispo da diocese aqui. Então ele tinha acesso aos arquivos secretos da Cúria, aos arquivos daqui da casa, e ele sabia fazer. Então ele construiu um livrinho que são 400 páginas, um livro de 400 páginas, que eu li, anotei e tudo, né? Posso, posso mostrar para vocês. Você pode ver que está amarelo aqui e tal. Então a gente anotou, eu tenho comentários que eu faço na página aqui e tal. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Então eu já li tudo isso, está em francês, né? Vocês não têm isso no Brasil, acesso a esse livro. No Brasil o que nós temos é algumas homilias do Cura d'Ars e tudo tal. Mas, na verdade, essas homilias também são na primeira fase do Cura d'Ars, eu vou explicar isso mais tarde. O Forré fez um estudo, chama O que pregava o Cura d'Ars, é onde ele vai mostrar, por exemplo, toda a questão da evolução espiritual do Cura d'Ars, o que ele pregava no começo e depois quando ele foi melhorando, ele foi aprofundando a espiritualidade e tal, né? Como padre novo, ele era um tanto duro, né? É, tem esse livro também,
do Abenodê, que é o pensée do Kurradars, quer dizer, os pensamentos do Kurradars, que vocês também não têm aí. E aí aqui são provérbios, são trechos de sermão, são citações que se tira, são pequenos trechos, né, que são tirados. Então, quando vocês... Tem algumas coisas que vocês não têm aí, né? Então não tem condição de saber. Eu fui descobrir quando eu vim para cá. Por exemplo, o Kurradars, ele é falado pelos tradicionalistas como um homem de batina, piedoso e tudo tal. Mas, por exemplo, ninguém fala da infância do Kurradars. Ele faz parte de uma família, né, perto de Lyon aqui, de uma família de gente classe média. Mas ele é da época da Revolução Francesa, ele viveu a Revolução Francesa. Tudo aquilo que a gente estudou na escola, a época do terror, as guilhotinas que foi acontecendo, e os padres, que a Revolução Francesa, a primeira coisa que ela fez foi querer cooptar os padres, né? Então, o que aconteceu? Na época que o Kurradars estava nascendo, estava acontecendo a Revolução Francesa, a família dele, que era uma família de classe média, rural, nem muito rica, nem muito pobre e tal, era uma família conhecida na cidade por acolher todos os pobres. No final do dia, o Mateus Vianney e a esposa, eles acolhiam os pobres, faziam uma sopa, davam para todo mundo, eles comiam e comiam com todo mundo, né? E depois emprestavam o estábulo, emprestavam alguma dependência para que o pessoal dormisse aquela noite e no dia seguinte os caras iam embora. Então, o Vianney cresceu vendo isso. Cresceu vendo a família partilhando um pouco o que tinha com os pobres, né? E cresceu vendo a família, no final do dia, se reunindo para rezar, entre eles e com os pobres. Depois, antes e depois da refeição, da janta, se rezava o terço e tudo tal, tá? Então, você tem um ambiente católico, um ambiente não só piedoso, pietista católico, mas um ambiente que você garante, por exemplo, que o pessoal está preocupado com os pobres, né? E na época da Revolução Francesa, como a Revolução cooptou os padres tinham que jurar fidelidade não ao Papa, mas à Revolução. Então, a família Vianney foi uma família que acolheu os padres refratários, ou seja, aqueles padres que não juraram fidelidade ao Estado e que corriam o risco da própria vida. Então, eles saíram das paróquias porque não podiam mais governar as paróquias, porque a Revolução não deixava. Eles se disfarçavam de viajantes e camponeses, professores e tudo tal, e nas horas vagas se rezava a missa escondido. Então, nesse ambiente, o João Maria Vianney, que era um dos 5 filhos do casal, o João Maria fez a primeira comunhão com 12 anos, escondido, né? O pessoal colocou uma carroça na frente da janela, por exemplo, e estava ali carregando a carroça, feno e tudo tal, para o pessoal não olhar pela janela que o padre estava rezando missa lá dentro, né? Então ele fez a primeira comunhão escondido, fez a crisma aos 16 anos, tá? E entrou depois no seminário. Ele foi alfabetizado aos 17, para você ter uma ideia. Então, até os 17 anos, o João Maria Vianney não falava francês, falava patuá, que era uma linguagem da região. Aos 17, ele começou a ser alfabetizado em francês. Aos 18, ele entrou no seminário para aprender latim. Imagina se isso ia dar certo, né? Mas o que você tem aqui? Você tem um cara, né? Um jovem, um vocacionado, piedoso, de uma família boa, de uma família que partilhava com os pobres, uma família que trabalhava. E já aqui, o João Maria tinha um negócio interessante. Por exemplo, ele ganhou uma estatuazinha
de Nossa Senhora, quando ele era pequeno, ele se apegou à estátua. Então ele brincava, a estátua de Nossa Senhora, ele brincava de rezar. Ele colocava, jogava a estátua mais para frente, para ele buscar e tudo tal. Então ele tinha uma brincadeira de criança já nisso. E ele começou a falar em querer ser padre. Quando se perguntava para ele por que ele queria ser padre, o que ele respondia? Aqui tem uma genialidade de uma criança de 5, 7, 8 anos que dizia: eu quero ser padre para levar as pessoas para Deus, para ganhar as pessoas para Deus. Veja, ele nunca respondeu que ele queria ser padre para rezar missa. Interessante, né? Isso já é interessante. Eu quero ser padre para levar as pessoas para Deus. O centro do ser padre dele era missionário já. Ele já estava pensando, uma criança, 7, 8 anos de idade, mas ele estava pensando em levar as pessoas para Deus ou levar Deus para as pessoas. Então, ele já tinha essa disposição missionária. A Eucaristia vem junto no pacote de ser padre. Mas aqui já tem um negócio diferente, tá? Depois, você tem um cara que acreditou nele, o Padre Ballet. O Padre Ballet era um cara extremamente benquisto no clero da região. Era um cara considerado meio santo, meio... Então, o Padre Ballet, ele juntava os meninos na sua casa e dava uma preparação para entrar no seminário. Alfabetizava, fazia algumas coisas, dava algumas aulas, tudo para entrar no seminário. E claro, o João Maria Vianney foi mandado 3 vezes para o seminário, foi mandado 3 vezes fora do seminário. A nota dele era debilíssimos, né? O mais fraco possível, né? Ele não conseguia aprender latim, não conseguia fazer nada. Mas aqui, interessante, o Ballet o que fez? Como viu que ele não conseguia aprender latim, ele deu as aulas todas, morou com o Vianney na casa, né? E deu as aulas todas em francês. E o Ballet fez uma coisa interessante. Na época, o cardeal de Lyon era parente do Napoleão Bonaparte. Mas com a Revolução Francesa, com todas aquelas coisas aradas todas, o cardeal foi botado para correr, né? Então estava sem cardeal, estava sem bispo. Aí o Ballet chegou para o vigário-geral e disse: olha, eu estou velho, e eu quero um padre para me ajudar. Mas não quero qualquer padre, eu quero esse candidato, você precisa ordenar eles, né? Então foi dado a carta e o João Maria Vianney foi ordenado 1 ano antes de terminar o curso. Lembra da história que dizem que ele não tinha autorização para atender confissão? De fato não tinha, porque não tinha terminado nem o curso de teologia. O Ballet, para fazê-lo padre, né, ele forçou um pouco a barra. Quer dizer, ele acreditava muito na ordenação desse cara. E aqui é interessante, da época do seminário, o Vianney foi 3 vezes para o seminário, né? E da época nós temos um dos amigos do Vianney é Pedro Julião Eymar, que é São Pedro Julião Eymar, hoje em dia, fundador das Sacramentinas, né? Dos servos do Santíssimo Sacramento. E o outro companheiro de João Maria Vianney, que também tinha muita dificuldade de estudo e tudo, era Marcelino Champagnat, que é o fundador dos Maristas. Então, veja, você tem aqui uma rede de gente que está preocupada em fazer o bem. O Ballet, preocupado em não perder as vocações, porque tinha poucas vocações, e ele sabia que essas pessoas eram boas, tá? O Pedro Julião Eymar e o Marcelino Champagnat, que estavam na classe com Vianney, que são uma rede de santidade, vamos dizer assim. Tem aqui uns negócios interessantes. Agora, tem um episódio interessante. Com 19 anos, por aí, o
Vianney, como ele estava numa casa, ele não estava num seminário, né, com a lista de seminaristas, o Vianney é convocado, porque não está na lista dos seminaristas, ele é convocado para o exército, para a guerra de Napoleão com a França. Né? E aí que acontece? Ele perde e fica 2 anos escondido, porque ele deserta do exército. Aqui nós temos 2 coisas. A gente não sabe por quê. Há quem diga que ele passou rezando o dia inteiro e tudo tal, perdeu a hora. Pode ser que tenha tido medo. É uma reação comum. Ele tenha tido medo ou tinha problema de consciência de matar uma outra pessoa, de ir no exército e ter que matar alguém. Na verdade, ele não foi para a convocação. E ele ficou 2 anos escondido. Então, o João Maria Vianney foi substituído. O irmão mais novo dele precisou ir para o exército. E esse irmão nunca voltou. O João Maria Vianney se ordenou padre com a culpa de ter matado o seu irmão mais novo. E isso aconteceu justamente porque quando ele ficou 2 anos escondido, ele estava fora, tinha desertado. Quando ele voltou para a casa do pai, quando recebeu um indulto, né, os desertores receberam um indulto, ele volta para a casa do pai, a mãe já tinha morrido, ele não sabia. E o pai barrou ele na porta e falou, não, aqui você não entra. O seu irmão morreu por sua causa e a sua mãe morreu de tristeza pela morte do seu irmão e pela deserção sua. Então veja, ele ficou profundamente magoado, culpabilizado com a morte do irmão e com a morte da mãe. Imagina o que isso não destruiu o coração do cara. Agora, ele se ordenou padre, ele começou a pregar misericórdia. Então, com 27 anos, ele é ordenado padre antes de acabar o curso. Tá? E aqui, o Balém, que tinha dito que queria um padre auxiliar, o Balém fez o seguinte: como o João Maria Vianney já era padre e não tinha acabado o curso, o Balém continuou dando o curso. E aí, quando ia atender confissão, por exemplo, de moribundo e tal, o Balém ia e levava ele junto para ele escutar a confissão. Veja, ele foi mostrando para o João Maria Vianney como se faz as coisas. E o João Maria Vianney ficou 3 anos auxiliar desse padre Balém, até que o Balém morreu. Né? E João Maria Vianney, o padre Vianney seria o sucessor natural, vamos dizer assim, mas ele ficou com medo e não quis. A paróquia achava a paróquia grande e tudo tal. Aí o vigário-geral mandou ele para Ars, que é um lugarzinho perdido no meio da Dombe, no meio aqui da região, que ninguém queria vir para cá. Deixa eu fazer uma pausa. Fernando, em outra live o senhor disse que na França os templos não pertencem à igreja, mas ao Estado. Herança da Revolução Francesa? Dá para falar um pouco sobre isso? Sim, mas a evolução da Revolução Francesa. A Revolução Francesa confiscou todos os bens da igreja, confiscou todos os títulos, todas as terras e tudo tal. Napoleão devolveu, porque Napoleão vem depois da Revolução Francesa. Né? Napoleão, que era o imperador na época, que João Maria Vianney mais ou menos estava para ser ordenado e tudo, Napoleão tinha devolvido. Napoleão fez uma concordata com o Papa, ele devolveu tudo. Mas depois se confisca de novo. Né? Isso vai e volta várias vezes, até que em 1905 se faz uma lei onde se confisca todos as casas paroquiais e se transformam em prefeituras as casas. E em 1905 todas as igrejas passam a ser lugar de culto, mas pertencendo ao Estado. Ou seja, tem uma igreja católica, o padre pode reivindicar para celebrar a missa. Tá?
mesmo que ela esteja fechada, vamos dizer assim. O vigário chega lá, ele pode abrir, tem direito de abrir, ele pega a chave com o prefeito e tudo, ele abre e tal, e faz a parte dele de pai. Mas a igreja não é dele. A igreja é da prefeitura. A prefeitura entra com uma parte da manutenção da igreja. A igreja tem que manter a parte da construção também, mas quando tem uma reforma grande e tal, é a prefeitura que paga. Agora, por exemplo, nessa história do Covid, se nós fizéssemos aqui, nessa igreja aqui, qualquer bobagem, o prefeito lacraria a igreja. E a gente não tem poder de abrir. Percebe? Então, numa crise sanitária como essa, por exemplo, quem manda é o prefeito. O prefeito, o maire, né? O prefeito dá as condições, e se a gente não seguir as condições, ele pode lacrar a igreja. E nós não podemos deslacrar a igreja. Veja. Então, veja bem. Então, você tem uma igreja que ainda é, de alguma maneira, atrelada ao Estado, mesmo que o Estado seja secularizado. Então, por exemplo, no Brasil, o que é da igreja, o que é como se fosse privado, e o que é do Estado é do Estado. Só quando a gente tomba o patrimônio, quando o Estado tomba o patrimônio por interesse histórico, arquitetônico e tal, que você tem uma interferência do Estado naquele prédio da igreja. Tá? Mas aqui não. Aqui o Estado, ele meio que amarrou o rabo da igreja. Então, é uma laicização, uma secularização que é muito própria, é a francesa. Porque todos os objetos litúrgicos, por exemplo, até 1905, também pertencem ao Estado, não são da igreja. Então, tudo que estava dentro da igreja e o prédio da igreja pertencia ao Estado. Mas é a lei de separação entre a igreja e o Estado, que ela vem muito depois da Revolução Francesa. Ela é a evolução da Revolução Francesa. Tá? Agora, eu falei, por exemplo, até o momento que o João Maria Vianney, ele desertou, né? E o momento que ele foi ordenado padre. Aqui nós temos uma coisa interessante, por exemplo, o padre Ballet, que era o promotor vocacional do Vianney, ele era um padre quase jansenista, um cara assim, que fazia muita penitência, que usava cilício, que usava chicote, aquela coisa toda, né? E que influenciou muito João Maria Vianney, porque João Maria Vianney morou vários anos na casa, né? João Maria Vianney foi ordenado com 27 e ele entrou no seminário, na Casa do Ballet, com 18. Então, praticamente 9 anos eles moraram juntos, né? E depois ele ficou mais 3 anos com o Ballet. Então, 9, 10, 11 anos, não, 12 anos ele morou junto com o Ballet. Então, isso fez toda uma diferença. Dizem que na época, quando o Vianney ainda era seminarista e o Ballet era o padre responsável, o Vianney escrevia ao bispado: olha, diga para o padre Ballet que ele não pode fazer tanta penitência, ele vai acabar com a saúde. E o Ballet escrevia para o bispo dizendo assim: olha, você tem que dizer para esse seminarista, cabeça dura, que ele não pode fazer tanta penitência, porque ele vai acabar com a saúde. Um falava do outro. Quer dizer, os dois não comiam, os dois faziam muita penitência, na verdade, né? Não sei se eu respondi Fernando e Diácono Antônio, os dois, Diácono Fernando e Diácono Antônio. Espero que eu tenha respondido essa questão do prédio da igreja. Tá? O prédio que nós estamos aqui, por exemplo, esse prédio que eu estou filmando aqui, ele já é construção de 1910, 12, por aí. Então, ele já é da igreja. Mas a igreja é do Estado. Veja, a diferença, a igreja foi construída
até 1903, eu acho. Foi inaugurado em 1903. Em 1905 teve essa lei da separação da igreja com o Estado, que foi desenvolvimento da Revolução Francesa. Bom, o que acontece aqui? O Vianney vem para cá, isso daqui é uma cidade perdida, no meio do nada. Uma cidade que tem 200 pessoas, né? E ele vem para cá dizendo, olha, nem para lá, ele sabia que ele não tinha muita inteligência acadêmica, então ele dizia, nem para lá eu sou digno de ir. Mas quando ele chega, dizem que ele faz o gesto de beijar o chão, para dizer, olha, eu aceito a missão que eu recebi. Quando ele sabe que ele está em Ars, ele beija o chão e aí entra no povoado, né? Aqui tem uma coisa interessante, porque esse gesto de beijar o chão depois foi imitado por João Paulo II. Então ele chega, o que ele encontra? Um vilarejo de 200 habitantes, nem 200 habitantes, que tem 3 cabarés, 3 casas de espetáculo, imagina, né? Para o pessoal beber, né? Dançar e pegar a mulherada, né? Tanto que na região Ars era conhecido, né? Ars era conhecido pelo número de mulheres grávidas. E o que acontecia? A menina ficava grávida, como não podia mostrar que ela estava grávida, então ela desaparecia. Ela ia para casa de uma tia, ficava vários meses fora e tudo tal. Quando ela tinha a criança, eles não abortavam, não era a prática de abortar, mas o que se fazia? O pessoal pegava e dava para uma família cuidar, vamos dizer assim. Dava para uma família cuidar ou dava para um convento de freira, né? Aquelas célebres rodas que o pessoal colocava a criança no convento e depois passava para as irmãs. Então tinha muita criança órfã, tinha muita criança morando na casa de um e de outro, passando muito mal, né? E aqui, o que ele faz? Ele chega, ele começa a rezar. Dizem que uma cidade pequena, camponesa, os caras saem de madrugada para ir ordenhar a vaca, para ir fazer as coisas no curral, né? E eles passam pela igreja e vê a igreja acesa. Aí 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, está com a igreja acesa. E aí o pessoal passa a espiar, ver o que acontece, e aí eles veem o padre, um padrezinho novo, lá rezando. Aí o pessoal começa a ficar meio estranho, falar, como assim, né? Esse padre é um pouco diferente dos outros. E aí ele vai rezando, né? Acorda de madrugada para rezar, ou devia perder um pouco o sono, não sei, de preocupação pela paróquia que não tinha ninguém na época, né? E o que ele começa a fazer? Ele começa a visitar as famílias. Ele sai da igreja, ele começa a visitar as famílias para ganhar as pessoas, né? E ele começa a trabalhar com a juventude, ele começa a montar um terço de jovens e tudo tal. Então ele começa a trabalhar com juventude, ele começa a visitar as famílias, né? Ele capricha no culto, na liturgia, faz tudo o que ele pode. E olha, ele não celebrava a missa de São Pio V. Ele celebrava o culto, a missa galicana, o rito lionês, que não era o rito de São Pio V. Então, o pessoal tão tradicionalista que gosta tanto de falar de São João Maria Vianney, né, precisa lembrar que ele rezava a missa no rito galicano. Bom, o cara começa a rezar a missa, começa a limpar a igreja, porque a igreja estava em estado deplorável, né? Começa a fazer as coisas, ele mesmo faz a faxina na igreja, conserta aqui, conserta ali e tal. E, bom, é um padre que fica todo o tempo dentro da igreja, o tempo que ele não está na igreja, ele está visitando seus paroquianos, né? E o tempo que ele não está fazendo limpeza,
visitando os paroquianos, celebrando missa, ele está rezando. Então o pessoal começa a ficar impressionado com esse homem. Parece que ele ganha uma certa aura de santidade, né? E ele comia muito pouco, né? Conta-se que ele comia entre um, entre um momento e outro, ele comia uma batata cozida. Ele cozinhava umas batatas na água e sal, né? E depois ele ia comendo durante o dia, comia 2, 3 batatas do dia, né? E era isso. Ou comia algum omelete, e era isso, né, o que ele comia. Na verdade, fazia muito jejum, muita penitência, rezava muito, né? Isso começou a dar aquela aura de santidade para o homem, né? Então o pessoal começou a ver, olha, esse homem, ele é diferente. Mas ele ainda é um homem muito duro. O pessoal diz que a pregação dele era muito dura. E se você olhar os sermões dele, você vai ver que os sermões do Curadário são muito duros. Se você procurar no Google, se você comprar algum livro dos sermões do Curadário, você vai ver que são muito duros, são quase jansenistas. Mas tem uma coisa aqui. Ele copiava e colava os sermões. Então, na verdade, os sermões não eram dele. Quando é que ele começa a mudar? O bispo da região faz um curso de renovação da teologia, um curso de atualização de teologia, né? Em São João Maria, Santo Afonso de Ligório, desculpa, Santo Afonso de Ligório. Santo Afonso, que era um, um bispo católico italiano que fundou os Redentoristas, ele era um grande moralista. Então, toda a moral dele se baseia na questão da misericórdia. E aqui o Cura d'Ars começa a mudar. Ele começa a fazer a experiência da misericórdia de Deus. Primeiro para ele e depois para os outros. Depois para os outros. E aí ele começa a fazer uma mudança na sua prática penitencial. Que na época era uma revolução, não era uma mudança. Qual era a prática penitencial da época? O padre dizia, você pode confessar 2, 3, você pode comungar 3 ou 4 vezes no ano. Então você tem que confessar, cumprir um mês de penitência, as penitências eram rígidas. Depois de um mês você voltava para receber o perdão, e aí você podia comungar. Fazendo a experiência da misericórdia, da atualização teológica do curso de Santo Afonso de Ligório, ele primeiro faz a experiência de se sentir perdoado. E depois ele começa a perdoar as pessoas logo de cara. E dizer, olha, vocês têm que comungar todo domingo. E aí ele começa a fazer a paróquia dele girar, vamos dizer assim. As pessoas começam a se confessar e comungar. Todo domingo são 52 vezes por ano. Não são 4, são 52. Né? Então começa. E aí ele começa a dar o perdão sem dar penitência. Ou sem dar muita penitência para as pessoas. Porque ele dizia, como que eu vou dar um 15 dias de jejum para um cara que trabalha na roça, por exemplo? Não tem jeito. Então, ele vai fazendo a experiência da misericórdia, vai dando o perdão e vai colocando a pessoa em rota de conversão. Então, ele começa a dar o perdão e trazer as pessoas para Jesus. Tem cartas, tem pilhas de carta de gente que reclama do Cura d'Ars, de padres ao redor que reclamam que o Cura d'Ars é um padre muito relaxado, dá o perdão para todo mundo, não quer saber e tal. Né? Mas isso é uma revolução. E o pessoal de Ars percebeu. Então, o padre começou a trabalhar com os jovens, começou a visitar a família, conseguiu fazer com que a prática da igreja aumentasse e os bares diminuíssem.
Depois ele começa a atender confissão, mesmo que ainda a pregação dele ainda seja muito dura, a, a misericórdia que ele exerce no confessionário não é. Então começa a fazer, o pessoal começa a contar nas vilas, nas cidades, por perto. E aí o pessoal começa a sair das cidades para vir se confessar com ele. Você imagina a inveja dos colegas padres. O pessoal vem, se confessa e comunga com ele. Você imagina o tanto que os outros padres não ficaram com inveja. Tem uma pergunta aqui sobre o jansenismo. O quanto do jansenismo sobreviveu até os dias de hoje? Olha, Jansênio era um bispo francês que interpretou Agostinho pelo pior lado de Agostinho, vamos dizer assim, né? Se Agostinho tem um lado ruim, Jansênio ele fez muito mais, vamos dizer assim. Agostinho é uma grande sumidade, mas ele interpreta Agostinho pelo lado de que Deus está muito longe da gente, que a gente não é digno de chegar perto de Deus. Então, toda a prática penitencial aqui, a prática de pregação, ela é jansenista, tá? E aí, eu desconfio que o Curadars sozinho, ele enfrentou o jansenismo. Mas quando o Curadars morreu, o jansenismo meio que voltou, meio que usando o próprio Curadars. Meio que usando o próprio Curadars, falando que o Curadars era dos seus, quando não. Então, o que acontece? Quando você pega todo esse cisma do Lefebvre hoje em dia, né? O Lefebvre, o Monsieur Lefebvre, o bispo, que não quis aceitar o Concílio Vaticano II, ele é quase jansenista. A teologia dele, a teologia, a liturgia, a postura rígida demais dele, é quase jansenista. Então, vamos dizer assim, o movimento jansenista, ele veio vindo. Por que ele sobrevive? Porque ele tem uma coisa que nos dá a vaidade de achar que eu me salvo. Então, eu fazendo penitência, eu vou me salvar. Mas sou eu que me torno santo. Isso é muito bom para a minha vaidade. Isso é muito bom para a minha vaidade. O jansenismo, ele afaga o ego da pessoa que quer ser santa. Daquele cidadão de bem, vamos dizer assim, que quer ser santo. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado. Quando, por exemplo, perguntavam para o Curadars qual era as 3 virtudes principais para ser santo, ele respondia a humildade, a segunda é a humildade e a terceira é a humildade. Ele dizia, olha, a humildade é como o fio do terço. Se você cortar o fio, você cai em todas as bolinhas, cai em todas as virtudes. Porque senão, a humildade é eu saber que eu não sou grande coisa, é Deus que faz em mim. Né? Agora, se eu acho que eu sou o gostosão, o bonitão, e eu faço muita penitência, eu sou muito santo. Sou eu que faço a obra. E aqui tem um problema sério. Por isso, o Curadors falava tanto da questão da humildade. Bom, eu fiz um certo resumo, né, do Curadors. Tem umas coisas aqui muito interessantes. Por exemplo, ele tinha uma prática, ele continuou depois de padre com a prática de acolher os pobres. Então, sempre que passava um pobre aqui, além de dar comida e tal, às vezes acolher, deixar o cara posar aqui e tudo tal, o que ele fazia? Ele comprava o sapato do pobre. Ele dizia assim, meu sapato tá doendo tanto, tal, tá me fazendo mal, então você não pode me vender o seu sapato? E aí ele dava o sapato dele pro pobre e comprava o sapato do pobre. Era um jeito dele ajudar o cara, né?
dele dar uma esmola, dele ajudar o cara e tal, sem humilhar o fulano, que é uma psicologia bem interessante. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, por exemplo, o João Maria Vianney, a espiritualidade dele é baseada em João Batista. O nome de batismo dele é João Maria Vianney, só. Mas quando ele foi com 17 anos, aliás, com 16 anos, ele foi crismado, ele acrescentou o nome de Batista. Então ele chamava-se João Maria Batista Vianney, a partir da crisma. Ele acrescentou o nome de Batista. Por quê? Porque Batista? Porque João Batista é aquele que apontou o Cordeiro de Deus, ou seja, fez as pessoas irem até Jesus, né? João Batista fazia muita penitência, era um homem extremamente justo que falava só a verdade. Então veja, e que se vestia de uma maneira muito simples. Então veja, toda a espiritualidade sacerdotal de João Maria Vianney está baseado num profeta que apontou para o Cordeiro de Deus, que nunca celebrou missa, hein? João Batista nunca celebrou missa. Não se esqueça disso. Ele era profeta, ele não era sacerdote do templo. Então, você tem toda a espiritualidade baseada num padre do deserto, vamos dizer assim. O que é bem interessante. Porque nós estamos falando de 1800 e João Batista Vianney nasceu em 1818 e morreu em 1859. Não, desculpa. Ele veio para cá em 1818, ele chegou em 1818 e morreu em 59. Ele morreu com 72 anos. Então, veja, nós temos século XIX aqui, um homem que já baseava toda a sua espiritualidade num padre do deserto, em João Batista, que é uma coisa bem interessante. Bom, perguntas, problemas? Vocês têm perguntas? Então eu queria salientar algumas coisas. Por exemplo, João Maria Vianney, logo que chegou, ele fundou uma escola para meninas. Porque como as meninas ficavam muito grávidas, elas eram muito abandonadas, então ele começa protegendo os mais fracos, as meninas. A escola dele serve de asilo, de abrigo e tudo tal, serve de alfabetização, serve de catequese e serve de escola técnica, porque as mulheres ensinam a bordar, cozinhar, lavar, passar, fazer uma coisa e outra, e as meninas aprendem na prática a se virar na vida. Então, ele aproveita e pega essas órfãs, dá um encaminhamento moral, espiritual, dá estudo, porque na época as mulheres não eram alfabetizadas, eram só os meninos. Então ele dá estudo para as meninas e ele dá depois uma possibilidade delas trabalharem. Então veja, ele protege, ele trabalha com a juventude, ele começa a fazer visitas e depois para a obra de proteção das meninas, na Providência, ele trabalha só com leigas e leigos. Então, ele começa a trabalhar só com homens e mulheres da própria paróquia. Ele não importa freis e freiras. Então, ele trabalha com jovens, e ele trabalha com os pobres, e ele trabalha com os leigos. Veja que esse homem era um homem social do século XIX, que fala muito para a Igreja de Francisco no século XXI. Vamos colocar aqui, vamos ver a questão do Diácono Antônio Lopes.
Em Weber, a salvação é referida como ex opere operato, em que é necessário um herói agraciado, um Deus encarnado, ou por obra pessoal do Salvador, por meio do ascetismo ou misticismo. Você está falando da questão do jansenismo, né? Ok. Mas o João Maria Vianney, como não tinha muita capacidade intelectual, ele parte para a prática. E na prática ele faz um bem danado para as pessoas. Tanto que eu falava da Providência, né? A escola Providência, que é a escola das meninas que ele tem, começa com uma escola para órfãos. E pouco a pouco essa escola cresce, porque toda a região, como as meninas não estudavam, todos os pais que tinham alguma condição mandavam as meninas para cá para ficar de segunda a sexta ou de segunda a sábado, para ficar aqui na Providência e ajudava a pagar os custos. Então veja, ele cria num pequeno vilarejo, ele cria um polo de alfabetização na região. Veja que é um homem acima do seu tempo, embora academicamente ele não seja grande coisa, mas é um homem acima do seu tempo, né? Então, o que você pode falar? Você pode falar de um homem santo, você pode falar de um homem social, você pode falar de um homem preocupado com a liturgia, com a beleza da liturgia, não com a participação, porque essa preocupação não existia na época, mas com a participação das pessoas nas liturgias, isso sim, né? Você tinha um homem que começou a colocar as pessoas dentro da igreja, através da missão, e um homem que no final da vida formou um grupo de missionários que ele pagava do próprio bolso. Tinha um grupo de 12 missionários que ele sustentava o salário do próprio bolso. Então veja, é um homem preocupado não só com o social, com a evangelização, com os pobres e com uma realidade de uma igreja leiga. No final da vida, o bispo manda um grupo de freiras para atender a Providência e desaloja as diretoras da Providência, né? As leigas que trabalhavam lá. Ele diz para o bispo: seu bispo, eu vou obedecer, porque é o senhor que está mandando, mas eu não vejo vontade de Deus aqui, porque se for para colocar voto, eu coloco voto nas minhas leigas tranquilo, elas fazem voto e viram freiras. Mas como o senhor está mandando, eu vou aceitar. Então veja, ele trabalhou a vida inteira com mulheres e homens que o ajudaram e que não eram freis e freiras. Fernando, você perguntou onde é que ele se torna modelo de pároco. Veja, o modelo que ele se torna é um homem de oração, é um homem preocupado com o social, é um homem preocupado com a liturgia, é um homem que trabalha com o que tem. Então veja, você tem 4 ou 5 coisas aqui que são inspiradoras para hoje em dia. E é um homem da misericórdia, hein? Um homem que sabe das dificuldades das pessoas e não carrega o peso nas pessoas. Dizem que a confissão dele chegava a demorar 5, 6 minutos, cada confissão. 4 minutos. Mas ele escutava e colocava a pessoa no caminho de Cristo. Em 6 minutos, ele fazia. Tá? O diácono Antônio Lopes está dizendo: hoje conta-se com Jesus muito mais para atender as necessidades mais prementes, muito terra a terra, do que a salvação da alma. Olha, eu acho que para alguns católicos e para muitos evangélicos, nós temos um Jesus que só sabe
fazer as pessoas enriquecer. Esse João Maria Vianney estava preocupado com os pobres. No século XIX. Veja. Desculpe. João Maria Vianney era um homem preocupado com as meninas, com os pobres, com as pessoas. Um cara que ia atrás do seu rebanho. Ele diz assim, olha, se você deixar a paróquia sem padre durante muitos anos, eles vão adorar até o boi, a vaca e tal. Porque não perde a noção de Deus. Né? Então, esse é o modelo de um pároco. Um pároco preocupado com o seu povo, preocupado com a justiça social, com a implantação de alguma coisa, porque ele começa com uma escola de alfabetização para meninas. Né? Coisa que na época não era comum. Só se preocupava em alfabetizar os homens, não as mulheres. Então, não tinha Paulo Freire na época? Claro que não tinha. Mas você tem um movimento de alfabetização que ele criou aqui na região inteira. Né? Então, veja onde que ele é modelo de padre. Não é aquele modelo... Hoje o pessoal fala do João Maria Vianney como um cara que usava batina e que rezava a missa de costas para o povo. Não, ele era muito mais do que isso. Aliás, ele tinha dificuldade com o latim. O seminarista, você tem um seminarista da época que era de Ars. Então, ele saía do seminário e vinha para cá e ajudava o pároco no final do ano e tal, nas férias e tal. E aí o João Maria Vianney, de vez em quando, ainda perguntava, depois de anos de padre, ainda perguntava como é que se escreve isso em latim, o que significa isso em latim e tal. Porque ele tinha muita dificuldade com o latim. Ele rezava a missa, mas ele sabia o mínimo. Tá? Ele sabia o mínimo do latim. Sabia o mínimo para falar. Né? Agora, no francês, ele se dava muito bem. Tá? Então, esse é o modelo de um pároco. Cara santo, preocupado, trabalhador, né? E honesto. E misericordioso. Então, aqui que ele se torna o modelo de padre para todos os párocos. Ele morreu do quê? O cara morreu de exaustão. Dizem que no último ano da vida dele, ele atendeu 100.000 penitentes. Sabe o que é isso? 100.000 pessoas. Não é simples. Ele chegou nos últimos dias da vida dele a atender 17 horas de confissão. Eu já atendi 4 horas de confissão e você sai assim, zoado. Com o corpo todo quebrado. Ele atendia 17 horas no último ano da vida dele. Então, um homem que rezava muito, fazia penitência, e atendeu muito. Fazia penitência no começo da vida dele, porque depois, com o tempo, ele foi deixando de fazer tanta penitência. Ele comia pouco, porque acostumou a vida inteira a comer pouco. Mas, no final da vida dele, o médico não deixava nem mais ele fazer aqueles jejuns, aquelas coisas. Ele era obrigado a tomar um copo de vinho, uma taça de vinho todo dia, comer um pedaço de carne, fazer algumas coisas e tudo tal. E ele fazia. Ele tinha que comer no final da vida dele. Mas é um homem que morreu extenuado. Entregou-se totalmente, não só a Deus, mas ao seu povo. É um homem que morreu sem forças, porque se entregou totalmente. Aqui que ele é pároco. Não sei se, Fernando, você consegue entender, mas é isso. É esse o modelo que a igreja quer. Um padre que seja todo para Deus e todo para o povo. Eu acho que isso está muito mais para alguns padres da teologia da libertação, hoje, do que para alguns padres tradicionalistas que rezam sua missa e vão
tomar o seu vinho e descansar dentro de casa. Bom, perguntas? Mais perguntas? Eu fiquei muito impressionado com o cura Darcy. Tenho que dizer que eu, olhando, esse é um homem de 1,60 m de altura, um homem baixinho, pequeno, mas de uma espiritualidade muito grande, de um homem que soube pregar e viver a misericórdia de Deus. Então o cura Darcy é muito mais do que o pessoal conhece dele vamos dizer assim, no dia a dia. Ele é muito mais do que isso. Gente, eu acho que eu falei tudo o que eu podia e mais um pouco. Falei demais. Espero que isso motive um pouco vocês a valorizar um pouco o Padre. Eu queria dizer para vocês que o cura Darcy tem algumas frases muito, não só de efeito, mas muito interessantes. Eu estou aqui com algumas. Eu estava querendo achar. Por alguma razão, eu achei o livrinho dos Pensamentos do Cura Darcy em alemão, em inglês e italiano, mas não achei nem em francês. Ele tem algumas frases muito interessantes, por exemplo, quando ele diz que Deus não pode ser mais misericordioso que já é. Porque ele diz, olha, o nosso pecado comparado à misericórdia de Deus é como grãos de areia comparado a uma montanha dos Alpes, por exemplo. O nosso pecado é o grão de areia e a montanha é a misericórdia de Deus. Foi um homem, ele tem algumas frases de efeito, algumas coisas assim, mas não está aqui agora, tá? Em todo caso, um homem que não tinha grande sabedoria acadêmica, mas um homem extremamente preocupado com seu povo, um homem que foi modelo de fé e de oração. E acho que nós tivemos algum problema aqui na live. Acho que ela desconectou e conectou depois. É isso. De qualquer jeito, meus irmãos, espero que a espiritualidade do cura Darcy possa ajudar a gente a entender melhor o padre. O padre não é um homem do sagrado, como ele não foi um homem do sagrado, né? Ele, desde pequeno, se preocupava em levar as pessoas para Jesus. E ele se preocupou em sair da igreja, por exemplo, para ir visitar o seu povo. Começou a trabalhar com a juventude, começou a alfabetizar o povo na região. Então, veja, um homem do social. Um homem do social. Um homem que tem tudo a ver com o modelo do padre do Papa Francisco, embora seja ainda do século XIX. Mas um homem que dá para inspirar muita gente a trabalhar pelo bem do povo. Não nessa teologia da prosperidade, né, de eu querer ficar cada vez mais rico, porque ele morreu pobre. Ele tinha algum dinheiro e o testamento dele diz, olha, vai ser dado tudo para os pobres. Foi isso que aconteceu, né? Porque passava muito dinheiro na mão dele, uma vez que as pessoas davam muita coisa. Tá? Agora, ele distribuía para os pobres. Ele recebeu, por exemplo, o título de cônego, que comporta aquela capa, né? 5 anos antes de morrer, ele recebeu o título de cônego do bispo
E o que ele fez? Ele vendeu a capa para poder fazer dinheiro e dar para os pobres. Veja, um homem que trocava os seus sapatos, comprava o sapato dos pobres para poder ajudar sem humilhar. Um homem que se preocupou sempre em dar o perdão, em alfabetizar as pessoas e partilhar sua vida espiritual. Acho que tem muita coisa inspiradora no Cura d'Ars. Espero que vocês rezem pelos padres, mas não rezem pelos padres porque ele é uma pessoa sagrada, mas rezem para os padres porque para que ele seja uma pessoa doada. Isso sim, tá? Um abraço. É a minha bênção para vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.